Olá, um muito bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Aqui é o pastor Israel, estamos de volta para meditarmos na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho que escreveu Lucas. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14, e este capítulo ele destaca, e aborda temas que sobre a humildade, hospitalidade, o custo do discipulado e a natureza do reino de Deus. Através de parábolas e ensinamentos diretos, Jesus provoca uma reflexão profunda sobre a verdadeira ética cristã, o chamado ao discipulado e as propriedades do reino. Então vamos para o comentário dos versículos. Os versículos de 1 a 6 do capítulo 14 fala sobre a cura de um homem no sábado. Jesus ele é convidado para jantar na casa de um fariseu, onde observa atentamente os convidados. Um homem com hidropisia, um tipo de doença de barriga chamada de barriga d'água, está diante dele e Jesus pergunta aos fariseus e peritos da lei se é lícito curar no sábado. Essa pergunta desafia as tradições rígidas dos fariseus. Eles não respondem e Jesus cura o homem, destacando que cada um deles ajudaria um filho ou um boi em situação semelhante. Isso ilustra a prioridade da compaixão sobre a tradição. Os versículos 7 a 14 trata da parábola dos convites. Jesus observa como os convidados escolhem os lugares de honra e usa essa observação para ensinar sobre a humildade. Ele instrui a não buscar o lugar mais alto, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e os humildes serão exaltados. Isto reflete o princípio do reino, onde a humildade é valorizada. Jesus aconselha o anfitrião a convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos, em vez de apenas amigos e familiares. Ele promete que o anfitrião será recompensado na ressurreição dos justos, destacando a importância de servir os necessitados. Os versículos 15 a 24 fala sobre a parábola do grande banquete. Um dos convidados declara que feliz é quem comer no reino de Deus, levando Jesus a contar uma parábola sobre o grande banquete. O anfitrião, ele prepara um grande banquete e convida muitos, mas todos começam a se desculpar e rejeitar o convite por suas próprias preocupações e obrigações. Essa recusa representa a reação da maioria ao convite do reino de Deus. O anfitrião, então, ordena que os servos saiam para as ruas e becos da cidade, trazendo os pobres e marginalizados. Ele afirma que ninguém que foi convidado inicialmente terá parte no banquete, ilustrando a inclusão dos excluídos e o julgamento dos que rejeitam a oferta de Deus. Os versículos de 25 a 33, mais uma vez volta a falar sobre o custo do discipulado. Grandes multidões acompanham Jesus e ele se volta para elas com duras palavras. Ele afirma que para ser seus discípulos é necessário detestar até mesmo a própria família, além de carregar a própria cruz. Isso destaca a seriedade e os desafios do discipulado. Jesus usa a imagem da construção de uma torre para ilustrar a necessidade de calcular o custo antes de decidir seguir a ele, indicando que não é uma escolha a ser tomada levianamente.
Ele menciona que todos rirão de quem não completar a obra porque não fez os preparativos necessários. Ele compara isso a um rei que se prepara para a guerra, enfatizando a importância de estar pronto e preparado. Jesus conclui que quem não renuncia a tudo o que tem não pode ser seu discípulo. Esse chamado à renúncia radical destaca a importância de priorizar o reino de Deus sobre tudo. O sal que perde o sabor, então, finaliza esse capítulo nos versos 34 a 35. Jesus alegoriza que o sal é bom, mas se perder o sabor não serve para nada, a não ser lançado fora. Isso simboliza a importância da integridade e a necessidade dos discípulos permanecerem relevantes e influentes em sua comunidade. E finaliza com a declaração de que quem tem ouvidos para ouvir, enfatizando a necessidade de uma recepção ativa da sua mensagem. Muito bem, então esse é o comentário básico do capítulo 14 que eu aconselho você a ler. E quais aplicações nós podemos tirar? E na sua leitura você pode tirar outras aplicações, mas a primeira aqui nós temos o valor da humildade. A instrução sobre escolha de lugares nos lembra da importância de viver com humildade e não buscar reconhecimento, mas sim servir aos outros. Servir os necessitados. O convite a incluir os marginalizados em nossas casas e vidas desafia a comunidade cristã a ser proativa em servir os pobres e enfermos, em vez de se fechar em círculos de conforto. O custo do discipulado também, a terceira aplicação aqui, Jesus nos chama a examinar o que estamos dispostos a sacrificar pelo reino. Devemos estar prontos para renunciar a nossos próprios interesses em favor do serviço a Deus e ao próximo. Uma quarta aplicação fala sobre a integridade e influência. A analogia do sal nos desafia a manter nossa integridade e a sermos influentes em nossas comunidades. Não devemos perder nossa essência cristã, pois a nossa fé deve impactar os outros de maneira significativa. E fechando a quinta aplicação, nós temos a preparação e compromisso. O exemplo da construção da torre e do rei que se prepara para a guerra sublinha a necessidade de estar pronto para os desafios que vêm com o discipulado. Precisamos ser diligentes em nossa caminhada de fé. Leia o capítulo 14 do Evangelho de Lucas e seja abençoado. Quero orar com você neste momento. Pai Celestial, te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui diante da tua presença. Quero orar neste instante em favor desta pessoa que está doente, que está enferma, dessa pessoa que está passando por um momento difícil. Nós temos visto aqui na tua palavra que o Senhor está atento àquelas pessoas que realmente são necessitadas e carentes da sua proteção. E que aqueles que se humilham, de fato, serão exaltados. Que o Senhor possa conceder a tua graça, a tua paz a estas pessoas que neste momento me ouvem. Senhor, não sei em que momento de suas vidas, mas que o teu Espírito Santo possa lhes trazer o conforto, o consolo e a paz que há em Cristo Jesus. Amém. Eu sou o pastor Israel e me despeço de você e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.